TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro. E hoje o programa vai ser focado apenas nas entrevistas que acontecem durante esta semana aqui no Correio Petropolitano Debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar a autora petropolitana, que vai ter um curta-metragem exibido em Portugal, de reforçar a importância da quarta edição da Jornada Climática realizada em Petrópolis e também de valorizar o espaço do empreendedor. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui com a Angélica Paz, que veio conversar com a gente sobre algumas obras, tanto livros quanto curtas, que ela está envolvida. É realmente um tópico bem interessante da gente destacar. Boa tarde, Angélica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, um prazer te receber aqui. E antes da gente começar a falar sobre as obras especificamente, vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Eu sou a Angélica Paz, Angélica Braga Peçanha Paz Faria, mais conhecida como Angélica Paz, não nome artístico, escritora, roteirista, agora formada em jornalista, vários cursos, né? Porque todo mundo pergunta assim, por que tanto curso? Mas é como eu falei, sou uma pessoa, não tenho vergonha de falar que eu sou TDAH e dislexia, mas isso me ajuda a me conhecer, a mostrar às pessoas que nada disso impede de eu fazer essas coisas. Então, eu faço muita coisa, penso várias coisas, né? E ali eu tento colocar em cada uma prática, onde também minha mãe me ajudava muito, né? Sempre me ajudou com esse problema. Então, a Angélica Paz, ela é uma escritora, roteirista, ela gosta da arte, da cultura, entendeu? E ela gosta de levar a cultura para todo mundo. Todo mundo tem direito à cultura, todo mundo tem direito à arte. Até o farmacêutico ele tem direito à cultura, o médico ele tem direito, qualquer um tem direito à cultura. Às vezes a pessoa pensa assim, a cultura é só escrever. Não, a cultura ela é uma terapia, ela liberta, ela ajuda. A gente até pode destacar, né, mesmo, Angélica, que todas essas partes envolvem a comunicação, envolvem a cultura. Isso. E é tudo interligado. Toda essa parte, a parte de comunicação, a parte do jornalismo que você disse, Isso. é tudo envolvido com a cultura, só que de diferentes maneiras e é tudo essencial Isso mesmo. para que justamente mais pessoas consigam acessá-la, mais pessoas consigam alcançá-la, o que é tão importante para a nossa sociedade. Como você mesmo disse, todos têm direito à cultura e é o nosso papel tentar levar isso para o maior número de pessoas. E querendo ou não, nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa entrevista, a gente está levando mais desse conhecimento cultural para as pessoas, especificamente quem está nos assistindo. Mas antes da gente falar um pouco sobre esses livros, falar sobre o curta, que a gente já vai chegar nessa parte, queria que você contasse um pouco da sua história, de como que você entrou nesse mundo cultural e de como é que você foi se desenvolvendo nessa parte. Então, como eu entrei nessa parte cultural? Eu já escrevia desde a infância, né? Eu sempre escrevia, eu tenho meus versos, tanto que o meu primeiro livro foi versos que eu fiz quando era criança. E eu sempre gostava, minha mãe via que eu gostava de escrever, tudo eu escrevia, só que eu escrevia de uma maneira diferente, de trás para frente. Eu não conseguia escrever normal. E ali eu sempre era chamada de retardada, de burra, e só que a minha mãe sempre falava, não, minha filha é uma excelente. E ali eu via que eu falava, você é uma grande escritora. Quando, em sala de aula, uma professora falou, você não vai ser nada. Você é retardada, você é burra, você é neguinha. Aí ele botou tudo isso. Só que eu virei e falei, eu vou ser o que eu quiser. E dali eu fui escrevendo tudo. Eu falei, eu vou conseguir lançar meu livro e vou mostrar para todo mundo. Nunca desisti dos seus sonhos. E ali eu escrevia do jeito errado que eles falavam, mas conseguia. Depois eu fui
com a fono, com os tratamentos, foi melhorando. E ali eu comecei a escrever normal, e ali eu fui falando, não, eu vou conseguir, eu sei, porque eu quero ser. E ali eu já conseguia, sabe o que eu fazia também? Eu botava os bonecos e falava que os bonecos eram os atores, entendeu? Você vai filmar assim, você vai fazer isso, entendeu? E eu fazendo o roteiro de tudo aquilo, das novelinhas, de tudo, entendeu? Então, aí hoje eu sou roteirista, escritora, então eu fazia tudo isso, até professora também. A gente pode destacar então que todos esses estigmas sociais que tentavam colocar como impedimentos para você, Isso, na verdade, serviram como combustível, serviram sim, como serviu. uma motivação para você se empenhar cada vez mais, se acreditar mais ainda no seu sonho, para realmente mostrar que você era completamente capaz. E está mais do que provado, né? Está na sua mão, as Isso provas mesmo. estão aqui e é um ponto importantíssimo. Isso não deixou eu cair, eu peguei aquilo ali como um ensinamento. Eu falei, não, eu não posso, eu não vou deixar. Eu consigo, eu nunca vou desistir dos meus sonhos. E eu falei, a minha mente não é vazia. Eu não vou ser oficina de negligência. Eu vou conseguir. E eu quero também arrastar outras pessoas. Não é só eu, não posso fazer só para mim. Eu preciso fazer para os outros também. E agora até já falando sobre essas obras que foram realizadas por meio de todo esse combustível, todo esse caminho que você teve lá atrás, ainda na sua infância, você está com alguns desses Sim, livros. Queria que você falasse sobre eles. são 12, agora são 12 livros, né? Mas aqui hoje eu só tenho 4, que é Eu, Enfim Chegou o Dia Eu Me Achei, que fala sobre obediência, que fala das escrituras de João 14, e fala sobre obediência, né, para adolescente. Um livro que fala sobre abuso. Então, assim, é um livro muito bom, tá? Para adolescente mesmo. E esse livro é um curta-metragem, tá? Todos os meus livros é roteiro. Tem esse daqui também, que é um livro que vai para Colômbia, né? Que é Encantos de Petrópolis em forma de poesia. Aqui, só que é poesias faladas. O que é poesia falada? Você vai conversando, é poesias conversada com rimas. Então, aqui você fala de todos os pontos turísticos de Petrópolis em forma de poesia também. A gente fala de sustentabilidade, né, de preservando o meio ambiente, um livro infantil, tá? Nós temos também Meninas Solitárias, Escuridão no Interior, que não está aqui. Temos O Sonho de uma Dançarina da Periferia, A Menina que Não Podia Ser Escritora por Ser Negra. É tanto livro, gente. Realmente são O diversas Dia a obras. Dia em Forma de Poesia, Periféricas 1 e 2. A gente tem mais livro por aí, tá? E Periféricas é um livro que tá na... É um livro que ele é uma série. Uma série, gente, lindo, tá? A gente tem um piloto, né? O Silas até que filmou esse piloto. Ele foi lançado, né? A Patrícia nos ajudou, da Justiça Federal. Foi lá do prédio da Justiça, a gente fez o lançamento. E a gente fez o lançamento do curta, né? Que é tipo um piloto para poder entregar. E foi difícil. Não falo que foi fácil, não. A gente tomou um golpe, tá? Caramba! Sim, a gente tomou um golpe para fazer isso, que falaram que ia pagar a gente, que ia fazer um montão de coisa. Na hora, só queriam pegar o projeto. Mas Deus foi tão bom que eu não assinei nada. Então, Entendeu? Então, isso, conseguiu se mas livrar dessa é situação. isso mesmo. Mas a gente sofreu um golpe, falou que ia pagar todo mundo, e não pagou ninguém, a gente filmou todo mundo de graça. Entendeu? Então Caramba. foi uma coisa assim que a gente fiquei muito triste. Olha, nossa, uma depressão muito profunda. Fiquei muito triste mesmo. Mas eu falei assim, tudo tem um tempo. Isso está desde 2020. E aí nós fizemos esse livro, né? Aí eu falo nós, porque eu falo para a sociedade, né? Para todo mundo. Então eu fiz esse livro, montei As Periféricas, Desigualdade Social, onde eu digo que ali na comunidade não tem só pessoas violentas, mas tem um médico, dali sai um médico, um professor, entendeu?
E ali, e a gente fala da desigualdade social, racial também, onde o branco e o negro ele pode estar junto, entendeu? Então conta a história de 3 meninas que mesmo com opinião distinta e com estilo único, elas vivem em união, embora completamente diferente uma das outras. O amor fala mais alto. Os segredos em família não as separam e as tornam amigas para sempre. Em um mundo cheio de preconceito, as periféricas chegam para quebrar paradigmas. A gente até pode destacar que todas essas obras, todos esses livros têm um significado, têm uma Tem, razão muito tem. importante, uma mensagem muito importante passada, não é Tem. mesmo, Angélica? Isso, todos eles têm uma mensagem. Então, assim, vale a pena adquirir, vale a pena ler. Que todos eles, todos os livros, têm uma mensagem. Não é aquele livro que você só lê e pronto, não. Mas ali vai te dar um prazer, vai te ajudar. Todos eles têm uma mensagem. E o Periférica foi premiado nos Estados Unidos, tá? Fui representando Petrópolis. E agora vai ser premiado na Angola, que é o Legal. Periférica 1 e o 2, já tá vindo, que é uma série. Né? A Entendi. gente só não pode dizer como, quando a série está aí fazendo, mas a gente está tentando. Então, A gente já pode dizer Periférica. que está no forninho, está no Isso. processo de desenvolvimento. E tem os curta-metragem, né? Tem agora o curta-metragem que é Mente Esvazia, Oficina da Sua Própria Negligência, né? Que é esse que eu falei, que ganhou um prêmio, né? A gente vai receber agora em dezembro de 2026, que é o Prêmio Perpétuum da Academia de Letras de Garanhuns, de Pernambuco, presidente Enoque. Entendeu? Aí eu indiquei a Aline também, indiquei a Sandra, indiquei a Kellen também. Entendeu? Então, assim, ele vai estar recebendo. E dali veio um curta, como ele falou assim, Angélica, é muito lindo, é um aprendizado. Eu até queria que você falasse um pouco, Angélica, sobre essa questão dos curtas, que você falou que todos os seus contos, todos os seus livros Sim, são curtas. são Como é que funciona essa transição, né? Que a gente pode dizer que Isso. sai do papel, vai para as telas, como é que isso funciona? Isso. Então, eu já faço ele de um modo, o meu livro já faço de um modo que ele já é um roteiro. Sim. Ele já tem um modo de, parece que é um roteiro, ó, então, nome do personagem, então ele já tem essa forma. E ali eu já gosto dele para ir para as telas, mostrar, fazer porque assim, além da leitura, poxa, tem pessoas que também gostam de ver na televisão, ver na tela, até mesmo para uma pessoa que não tem como ler, entendeu? Então, mas ela tem como ouvir. Então, ali na tela vai ver esse personagem, poxa, como é que é o personagem? Como é que é a Lisa? Como é que é o Marcos? Como é que é o Rafael? Como é que é a Bia? Entendeu? Então, ali a gente vai mostrar, né? Então, tudo eu já monto para roteiro. E esse aqui também é um desenho animado, todos eles, entendeu? E agora o Mentes Vazia, é tanto livro que eu fico... Mentes Vazia, Oficina da Sua Própria Negligência. Foi uma vivência que aconteceu comigo. Muitas coisas que aconteceram e eu vou jogando na escrita, no papel, no arte. E ali serviu para uma terapia. Eu falo que isso aqui é uma terapia para mim. É uma ajuda e tanto. E ali, a Mente Esvazia é um roteiro, que também é um curta, é mini curta, tá? Que é de 1 minuto e meio, tá? Que vai para o Festival de Curtas em Portugal, tá? Que é ele ali conta a história de pessoas que fazem maldades por não ter nada na mente, só pensar em coisas ruins, crescer através da comunidade, crescer através puxando o tapete dos outros, entendeu? Então a gente fala disso, né? Que a mente vazia é uma negligência. A gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista, falando sobre o próprio título do curta já leva a uma reflexão, já tem toda uma parte interpretativa ali, que realmente é um tópico bem interessante, um tópico verdadeiro, é realmente uma realidade, é uma situação que acontece. Então, somente o título já te faz pensar. Vendo o curta, é claro, aprofunda muito esse pensamento
mesmo sendo realmente um curtinho, 1 minuto e meio, mas isso também facilita com que mais pessoas tenham acesso, não é mesmo? Uma sociedade que é cada vez mais rápida, cada vez mais pessoas são mais hiperestimuladas, então um curtinho desse, com muito conteúdo, a gente pode dizer que, É apesar de muito curto, tem conteúdo. muito conteúdo, Isso. leva um pensamento realmente importante para essas pessoas. Como você falou, um curta é pequeno, mas ele bem com bastante conteúdo. Ali ele ensina, entendeu? Então, assim, eu pretendo trazer aqui também para vocês, passar para vocês colocarem aí um momento de intervalo de alguma coisa, 1 minuto e meio, e a pessoa vai ver, entendeu? E ali vai ver, poxa, não preciso ter essa mente vazia. Isso não é comigo. Porque assim, às vezes eu falo assim, a pessoa é assim. Não, a pessoa escolhe ser assim. Escolhe ser desse jeito, entendeu? Então, eu fiz esse curta, mas eu não esperava ele ser premiado. Não esperava o texto ser, falei, fiz por fazer. E quando ele pediu, né, eu joguei lá na internet, e ele falou assim, Angélica, manda esse texto. Aí eu falei, aqui esse texto, a comissão julgadora vai avaliar. E avaliou. Falei, caramba, eu fiquei assim. Porque vários textos entrou, tal, mas ele falou assim, o seu texto entrou porque ele é um aprendizado, é um ensinamento. Então, assim, eu estou muito, muito feliz com isso, com eles, né, que é as primeiras premiações de 2026, que é o Mentes Vazia, Oficina da Sua Própria Negligência, e Periféricas. Periféricas já também, que é a Periférica 2, né, que é a gente está até colocando, que é uma série, né, que a gente está batalhando aí para ver quem pega. E a gente pode destacar também, Angélica, relacionando essa questão de ser um aprendizado com o fato de ser um curta, que os livros, é claro, têm um alcance enorme, vão para muitas pessoas, mas pelo tópico mesmo que você trouxe antes, que muitas das vezes a pessoa pode não saber ler, a pessoa pode ter alguma necessidade específica visual, pode ter alguma deficiência visual, então, por meio do curta, por meio do áudio, da fala, leva o alcance e leva esses aprendizados, aumenta o alcance e leva esse aprendizado para ainda mais pessoas, o que torna esse aprendizado mais fácil de ser alcançado por mais pessoas e, é claro, transmite ele de uma maneira mais fácil, transmite para um público ainda maior, não é mesmo? Isso mesmo, isso ajuda muito, que não é só pouquinhas pessoas que vão ser alcançadas, todas as pessoas vão ser alcançadas. Então, todos eles têm, por isso que eu falo, todo meu livro tem um aprendizado, todos eles têm ter um aprendizado. Eu gosto de ter sempre uma mensagem no final, porque, como eu falei, o que eu vivi, o que eu sempre passei, então eu falo para as pessoas, não se vitimizam, consegue, você vai, você pode, entendeu? Então, assim, eu passo sempre para as pessoas, não desista não, tenta. Então, aí, como eu falei, o curta já ajuda isso, já todas as pessoas são alcançadas, entendeu? E, Angélica, para a gente poder ir finalizando, queria voltar nesse tópico que você trouxe, de todas as situações que você passou. Você falou lá no iniciozinho sobre o apoio da sua mãe. Queria que você Maravilhosa. falasse sobre a importância desse suporte, desse apoio que ela te Ela deu. não está mais aqui, né? É assim, para mim, como se fosse ontem que ela se foi. Faz 5 anos, faz 6 anos esse ano, em abril. Mas ela me ajudava em tudo. Todo mundo conhece a Angélica por ela. E ela falava, minha filha é uma grande escritora. E ela sabia que eu tinha esses problemas. Né? Naquela época ninguém sabia o que era TDAH e tal. Tanta gente que até fazia reunião, a Angélica joga tudo por causa do TDAH, desculpa. Não, eu mostro mesmo que eu tenho, por quê? Para mostrar para as pessoas que isso não me impede, entendeu? Justifica na depressão, porque muita gente como é que se fala? Criticam, falam, isso não é nada, tal. E teve gente até que falou assim, mas ela tem TDAH. A burrinha faz muita coisa, entendeu? Então, e minha mãe sempre me ajudava nisso. Então, ela não deixava eu cair, porque ela falava, não, minha filha pode, minha filha consegue. E ali, a minha mãe foi, o pessoal fala assim, por que ela consegue terminar os cursos? Porque eu fiz curso de enfermagem, curso de arte, né? Curso de tecnologia, vários cursos. Até mobilização ortopédica, fazia estágio, engessava as pessoas, né? E ali, por quê?
nos primeiros cursos, ela via que eu não conseguia terminar. Ela falava, alguma coisa tem. Como é que ela faz? Pensa tanta coisa, ela faz isso, faz bordado, entra, começa, borda, faz alguma coisa, faz isso e não consegue terminar. Peraí. Só que eu amo festa. Eu sou apaixonada por festa, tá? Me convida no que eu vou em festa, bolo é comigo, eu adoro uma festa. E ali ela via que eu gostava de festa. Então, se vai terminar o curso, vai ter festa. Então, todos os finais de curso eu tinha uma festa. Então, o que acontece? Eu terminava tudo para poder ter a festa no final. Então, o pessoal até perguntava, gente, a Angélica está se formando em que agora? Minha mãe, alguma coisa. É bordado, é TI, é alguma coisa, é enfermagem. Tudo ela fazia festa. Ela encontrou a maneira de te estimular e te manter nesses E é o que eu cursos. falo para as mães nas escolas, os filhos que vê, seu filho não é burro, até mesmo um adolescente, uma pessoa numa empresa, não é burro, porque isso frustra. Isso frustra muito quando chega alguém burro, você é isso, você é aquilo, entendeu? E a gente fica frustrado. Eu não vou dizer que eu não fico, sou humana, né? A gente fica triste com as coisas que acontecem, mas não deixa levar não, entendeu? Tente e nunca desista. Perfeito, Angélica. Tem mais algum ponto que você queira destacar? Tem a novela Vertical, né? Todo mundo sabe que eu sou embaixadora da Unifecaf, né? Graças a Deus. Embaixadora, assim, que estuda na Unifecaf, é totalmente online. Não vou, estudo de casa. No momento agora tudo é feito de casa, agora eu, né, no momento. E aí, a gente montou um roteiro também, eu sou a roteirista da novela Vertical, que agora tudo é novela vertical, né? Que você passa por celular, vai vendo esses vídeos verticais, pequenos vídeos de pequenos capítulos. E ali ele falou, monta uma novela vertical para o nosso canal. Eu falei, beleza. Aí montei, que é a Piscina da Sorte, onde a gente fala, é uma comédia, tá? É uma comédia que todo mundo, tudo que você pede cai ali naquela piscina. Só que tem pessoas que não conseguem. Aí chega lá, eu não vou acreditar nisso, e tenta querer tudo. Mas calma, tudo tem um tempo. Ah, isso não vai dar certo. Então, tudo tem um tempo. A gente mostra sobre a fé. Tudo tem um tempo. Então, lá no final dessa novelinha vertical, vocês vão ter um aprendizado. Então, tudo tem um aprendizado. Então, fala, Piscina da Sorte. Mas não tem nada a ver com a piscina. Tem um aprendizado que fala, eu não posso falar tudo, porque agora vai vir um segundo, entendeu? E o mais engraçado é que tudo gravado de casa, tá? Ninguém saiu do local, todo mundo. E hoje em dia a gente faz muita coisa em inteligência artificial, né? Então, estou estudando isso. E ali a gente montou, todo mundo ali dentro da casa mesmo, tem a piscina, e fizemos aquela montagem com a Kelly, o ator Thiago Viana e a Kelly Olive. E estamos fazendo, né, a piscina que está dando um sucesso, a gente não sabia que ia dar um sucesso. E em breve a gente vai trazer aqui para vocês podem pegar para sair, né, que também é 4 minutos, tá? O capítulo 1 é 4 minutos, os capítulos são todos pequenos, entendeu? Que é novelas verticais. É muito legal, gente, vocês assistam, que está lá no Papo de Artista, e em breve vai estar aqui também na TVC. Perfeito, Angélica. Então já aqui fica o convite para as pessoas conhecerem as obras de Angélica Paz, Sim. os curtas, os livros e também A Piscina da Sorte, essa novela vertical, como você mesmo disse. Isso, entre no Instagram. Exatamente. Pode falar lá para a gente. Tem, Angélica Paz Oficial. Perfeito. Então já fica o convite também para conhecer as redes sociais da Angélica e meu agradecimento aqui por você ter comparecido no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com Paulo Sá, que veio conversar um pouco com a gente sobre a 4ª edição da Jornada da Virada Climática que vai acontecer na Unifase aqui em Petrópolis. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao programa, um prazer te receber. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Então, Paulo, antes da gente começar a conversar sobre o nosso principal assunto da edição de hoje, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Ok, sou o professor Paulo Sá, eu sou médico, sou educador na Unifase, estou trabalhando lá há muitos anos e também trabalho, a minha área de atuação principal é saúde planetária e cultura regenerativa. E é uma área muito nova no mundo. Eu tenho mestrado em saúde coletiva, que já trabalha saúde pública, esses processos, mas esse tema, saúde planetária, é muito recente. Muita gente não sabe o que significa, na verdade, né? E aí, quando a gente discute questão de clima, essas coisas, eu trago exatamente uma reflexão mais profunda sobre isso. Uma reflexão que vai num lugar onde as pessoas não estão muito habituadas aí. Elas só querem ver o evento, mas elas não entendem a razão geradora do evento. E é isso que eu faço com os meus alunos, para os cursos que eu dou, as palestras que eu dou em congressos aí fora e tudo mais, é sobre esse tema. Professor, eu acho que até para a gente começar, seria interessante, antes mesmo da gente falar sobre essa edição da 4ª jornada, justamente explicar esse termo da saúde planetária. A saúde coletiva é algo mais fácil de entender pelo nome, justamente pensando no todo da saúde, o todo da sociedade, nessa questão da saúde coletiva. Mas o que é essa saúde planetária? A saúde planetária, a essência dela é justamente você entender que o ser humano não está à parte da natureza. Se os ecossistemas, se toda a ecologia está em crise, nós estamos em crise. Se os ecossistemas estão doentes, nós também estamos doentes. Nós não somos separados, nós somos feitos de tudo que a gente chama de natureza. Então, nós somos com a natureza e não a parte dela. Portanto, não é possível pensar em cuidar da sua saúde sem entender que ambiente você frequenta, aonde você vive, como você mora, qual é a sua relação com o ambiente natural, porque tudo isso vai me falar um pouco de você, de como suas emoções funcionam, como seu psiquismo funciona, como é que é a natureza da sua visão, como é que você enxerga as coisas, suas crenças, suas verdades e tudo mais. E tudo isso influencia em como você adoece.
e como você recupera a sua saúde e a dinâmica com que isso acontece. Se o nosso planeta está sofrendo, nós estamos sofrendo também. Mesmo que hoje você chegue para mim e fale assim, Paulo, eu estou bem hoje, eu não estou mal. Aí eu vou dizer, depende da escala que você está trabalhando. Digamos, se você vê a televisão hoje e assistir uma notícia terrível, você vai dizer que está bem? Como é que você vai assistir uma notícia de pedofilia, uma coisa desse, você vai dizer que está bem? Eu não fico bem. Se você está bem, você está com problema, né? Porque isso nos afeta. O sofrimento do outro nos afeta. Não afeta apenas o sofrimento de uma outra pessoa. Quando você derruba uma árvore, a gente sente pena daquela árvore sendo cortada, a gente vê animais sendo mortos, a gente sente pena, a gente sente essa dor do planeta. Portanto, não tem como eu me sentir saudável sem que eu esteja olhando para tudo em volta, né? Então, saúde planetária é sair de um olhar exclusivamente para o humano, para um olhar para todas as condições de vida humana dentro desse planeta, dessa interação, né? E, professor, a gente até pode relacionar e destacar que esse assunto da saúde planetária está completamente relacionado a justamente essa temática da quarta jornada da virada climática, porque estudando justamente a questão, os impactos dessa virada climática, dos impactos que a gente está tendo no nosso planeta, a gente entende um pouco melhor das mudanças na gente, não é mesmo? Com certeza. Muitas das vezes, você pode estar com alguma coisa acontecendo dentro de você, do seu organismo, mas você ainda não percebeu. Aí aparece uma febre. Aí você fala, acho que eu estou doente, porque eu estou com febre. Só quando aparece a febre é que você olha para aquilo que já estava acontecendo. Então, o clima, a mudança climática, é a mesma coisa. Então, a variação climática do planeta que saiu do ponto de equilíbrio, como nós, que temos um equilíbrio entre 36 e 37 graus, a temperatura do planeta saiu do equilíbrio. Então, o planeta está apresentando febre. Ele está esquentando demais em algumas regiões, isso está provocando um desequilíbrio nos ciclos de vento, de água, etc., gerando tempestades, furacões, vários eventos climáticos extremos. Então, o evento climático extremo, ele é um sintoma, que nem a febre é um sintoma, de algo que está por baixo, ocasionando tudo isso. Então, a saúde planetária discute isso. Quando a gente fala da jornada da virada climática, é discutir justamente os fenômenos que causam esse problema para saber como que nós, como sociedade, podemos enfrentá-lo. Então, a jornada da virada, ela procura lembrar daquele episódio de 2022, triste episódio, né? Nós somos campeões na cidade de episódios tristes, né? Desde quando começaram os primeiros registros, em 1966. São vários episódios trágicos de mudança climática em Petrópolis. 2022 ficou bem marcado, porque pegou o centro da cidade, pegou o Alto da Serra, pegou muitas regiões que a população usa muito. Marcou e traumatizou. Então, a gente está aqui relembrando esses aspectos, porque nós temos que perseguir soluções para que a população petropolitana tenha menos vulnerabilidade diante disso. O clima vai mudar? Não vai, ele vai piorar. Porque a condição do mundo está assim e o mundo não está conseguindo pactuar alguma mudança real. A COP30 diz isso, né? O que aconteceu na COP30 foi que não pactuamos o que deveríamos pactuar. Então, jogamos com a barriga para frente os danos. Então, nós vamos aqui em Petrópolis ainda passar por dissabores. Mas o objetivo da jornada é discutir, conversar e isso ir para toda a população. A população tem que pensar sobre isso. Ela tem que pensar sobre isso no bar, quando ela vai tomar cerveja, vai tomar café da manhã. Não é ficar todo mundo histérico, mas pensar soluções. Muita gente com iniciativas muito inteligentes na cidade, trazendo temas muito interessantes, projetos lindos, mas que a população não conhece. É muito importante divulgar isso. E a jornada tem essa pegada. É um mês de eventos e palestras e coisas que vão acontecer na cidade toda, em vários lugares, justamente para trazer essa ideia para a população, estar alerta ao processo, né? É muito importante realmente a gente destacar esse conhecimento, levar esse conhecimento para a população, porque, como você mesmo disse,
essas situações, essas coisas que acontecem aqui no município são uma realidade. É algo que a gente precisa enfrentar, precisa buscar soluções e para chegar nesse caminho, para chegar nesse fim, que é justamente a solução, é muito importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam o porquê de estar acontecendo, e essa informação é essencial que chegue justamente até esse público, a toda essa população. Então, é muito importante a gente destacar justamente que toda essa jornada, todo esse mês que vai ser realizado, esse grande evento que vai ser realizado aqui no município, é muito importante justamente para buscar a solução, para buscar conscientizar as pessoas sobre soluções, mas também de gerar essa discussão, gerar essa conversa, para justamente trazer esse assunto, como você mesmo disse, para a mesa do bar, para o café da manhã, não é mesmo? Os eventos vão ser todos abertos para a população participar. Não é porque está acontecendo na Unifase, não, é só para estudante ou professor. Não, é para todo mundo, está só acontecendo lá. Mas é para todo mundo ir, se inscrever e participar do evento. E se você quiser fazer um evento na tua casa, você faz, chama seus vizinhos e discute sobre esse tema, conversa sobre isso. Porque a gente tem que construir uma coisa que é preciosa, vai ser preciosa para a humanidade toda, não só para o Petropolitano. É realmente desenvolver a cultura regenerativa. A gente está dentro de uma sociedade degenerativa. Eu acho que para você que está me ouvindo, não preciso nem explicar isso. Por quê? Porque a gente está vendo os valores degenerando, as estruturas desabando, a gente está vendo a política caindo pelo ralo. Então, aquilo que a gente acreditava como grandes valores, eles estão se perdendo. Por quê? Porque a maneira dessa sociedade se organizar ficou pautada no lucro, só poucas pessoas podem ter direito a esse lucro e a maior parte das pessoas fadadas à pobreza. Uma desigualdade social no Brasil enorme. Isso é um modelo degenerativo, não tem nenhum sistema vivo que dá conta de se permanecer com sucesso dessa maneira. Nós somos um coletivo e o coletivo tem que ter sucesso. A cultura regenerativa não é para brigar com isso, é para encontrar novos caminhos, onde as vantagens que a gente conseguiu com esse caminho a gente sustente, mas aquilo que não é sustentável a gente elimine. Então, estabelecer uma cultura regenerativa é a base da saída dessa grande crise civilizatória que a gente está vivendo. Petrópolis tem toda a oportunidade de entrar nesse pensamento. Não ficar só saudosista do tempo, do império, até porque não foi saudável. Tinha escravidão, muita gente sofreu e tudo mais. A gente tem prédios muito bonitos, mas as memórias não são boas. Então a gente tem que olhar que Petrópolis novo é esse, sem negar a cultura e a história da cidade, mas que Petrópolis novo é esse que a gente quer viver. E que a gente quer viver bem, sem esse medo, sem esse risco que a gente vive na rua toda vez que São Pedro manda uma nuvem mais escura, né? É verdade, toda a chuva aqui em Petrópolis, principalmente nesse período de verão, gera uma grande preocupação para toda a sociedade, então realmente para toda a população aqui petropolitana. Então é justamente procurar caminhos, como você mesmo disse, para poder sim reconhecer tudo que já aconteceu na cidade, tanto a história que a gente pode falar, a nossa história imperial, também todos os pontos da nossa história, as coisas que aconteceram, não esquecer das tragédias que aconteceram aqui no município, é algo que a gente não pode esquecer, mas tentar usar elas para entender e tentar melhorar, buscar melhorias para que situações como essas não aconteçam novamente. Mas, professor, eu queria, voltando a falar especificamente sobre a jornada, sobre esse evento que vai acontecer durante um mês, como você mesmo disse, queria que você falasse um pouco sobre a programação. A gente vai ter desde Cine Debate, né, a abertura da semana vai ser com um filme chamado Ilha das Flores, é um filme já de longa data, antigo, mas ele é completamente atual. Ele é muito interessante, vai ser maravilhoso esse filme, porque ele vai tratar exatamente desse lugar que nós nos colocamos como, digamos assim, o animal mais importante da Terra, o ser humano, porque ele tem inteligência, ele é racional e ele tem uma característica que outros animais não têm, que é a oponência dos dedos, isso que fez com que a gente criasse ferramentas, criasse um monte de coisa. Outros animais não têm essa oponência, não conseguem fazer isso.
E aí ele vai brincar aqui, nossa, nós nos consideramos o máximo, mas, no entanto, olha o lixo que a gente produz e olha o destino que a gente dá para esse lixo, olha como a gente maltrata o ambiente do qual a gente depende. O filme todo ele vai trabalhar isso, mas de uma maneira muito com bastante humor nesse sentido, mas com uma crítica muito profunda. Então é um filme totalmente atual, a gente anda na cidade, a gente vê lixo espalhado por todo canto, e esse lixo que vai para os rios, que vai entupir os bueiros e vai agravar mais ainda o nosso processo de alagamento. E ele é a abertura da semana, né? Então a gente vai ter o Cine Debate, a gente vai ter vários eventos, oficinas, palestras. Eu mesmo vou dar uma oficina no dia 28 ou 21 de março, por aí, onde a gente vai estar tratando justamente qual o papel, você é um profissional, o que você poderia fazer a respeito disso dentro do seu trabalho? Não é inventar uma outra coisa. Dentro do seu trabalho, o que você poderia criar de mudança aonde você trabalha? Quem trabalha na área da saúde tem esse olhar? Ou a pessoa, digamos, que chega para você atender e ela é vítima de um deslizamento, alguma coisa assim, ela está traumatizada psicologicamente por membros da família que ela perdeu ou por perda dos próprios bens e tudo mais, você vai dizer o que para ela? Que ela é culpada porque botou a casa no lugar de risco? Ela ia botar a casa dela em que lugar? Numa cidade que você tem uma exploração da terra de uma maneira que tem uma concentração das terras em poucas pessoas, são donas de quase a cidade inteira. Essa pessoa vai botar uma casa para ela morar onde? Ela vai botar onde sobrou. E onde sobrou, sobrou porque é um lugar de risco. Então, se esse profissional não tiver trabalhado nesse sentido sociológico, esse profissional médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, ele vai culpar aquela pessoa pelo o drama que ela está vivendo. Então, justamente, dependendo da profissão que você está, você pode trabalhar esse aspecto na direção da regeneração. Falar, não, essa visão está errada. A gente tem que ajudar essa pessoa, mas ajudar essa pessoa não é só pagar um aluguel social. A gente tem que pensar a cidade, a expansão da cidade, o direito à moradia e discutir o direito à cidade. Porque uma pessoa que está pendurada lá em cima tem que descer 500 degraus para poder comprar um brócolis, ela não tem direito à cidade. Tem direito à cidade quem mora dentro da cidade, usufrui da cultura, dos benefícios do sistema urbano, mas essa pessoa que está isolada, não. Essas discussões nós vamos trazer na nossa semana. Na verdade, no nosso mês, é um mês inteiro, né? Perfeito, professor. A gente já está com o tempo finalizando aqui, mas só para a gente finalizar, você já destacou que ela é aberta para todo o público. Toda essa programação de um mês é aberta para o público. Mas tem que fazer alguma inscrição, algo do tipo para poder participar? Tem, está no site da Unifase, né? Você entra no site e ali tem inscrever-se na jornada. E aí é só clicar ali, preencher o formuláriozinho, você já está dentro da jornada. E aí vai ter a especificidade, tá ali, tem os módulozinhos, eu quero ir nessa palestra. Você vai lá, clica naquela palestra que você já vai estar inscrito automaticamente. Perfeito. E é de graça. Importantíssimo da gente destacar, é de graça e é aberto para todo o público. Exatamente. Então, já fica esse convite para participar desse momento que vai ser tão importante, esse grande momento, né? A gente pode destacar que é um mês tão grande momento, que vai ser tão importante e tem tanto disponível para a nossa população. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi um prazer te receber. Muito obrigado, agradeço o convite, estão todos convidados para a nossa jornada da virada climática. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu,
na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com Samir Algawi, que veio conversar com a gente sobre o espaço do empreendedor e também diversos tópicos que envolvem justamente a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico aqui de Petrópolis. Boa tarde, Samir, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Sempre é bom estar aqui com você, levando um pouco ali de conhecimento e informação aí para as pessoas que nos assistem, né? Sempre bom realmente a gente receber aqui os diversos secretários da cidade, a gente falar um pouco sobre o trabalho, trazendo, é claro, as demandas da população e também uma resposta, dando esse espaço para o Executivo Municipal poder responder certas coisas e apresentar certos tópicos. Inclusive, hoje, Samir, a gente veio falar sobre um tópico que já foi comentado aqui com a gente, mas que a gente está tendo ótimos resultados nesse ano de 2026. E vamos dar esse destaque para o espaço do empreendedor, não é mesmo? É isso aí, Hugo. É importante destacar esse espaço, até porque o número de microempreendedores individuais ele tem crescido bastante. Ano passado nós fizemos ali a presença ali de mais de 6 mil MEIs que foram criados na nossa cidade, e isso é importante para a gente, né? Então, colocar a pessoa na formalidade e mais do que fortalecer o empreendedorismo local, é passar condições favoráveis para que essas pessoas consigam empreender e ter um resultado satisfatório. Acho que esse que é o trabalho também que faz parte do nosso espaço empreendedor. A gente já conversou uma vez sobre, mas só para a gente destacar mais uma vez, para caso a pessoa não tenha assistido aquela entrevista e tenha perdido aquele programa, queria que você falasse um pouco o que é esse espaço empreendedor. Espaço Empreendedor é um espaço que tem a parceria com o nosso Sebrae local. Grande parte das maiores cidades do nosso país tem esse espaço, que é para fortalecer esse segmento que, por uma série de fatores, o país viu a força que ele iria crescer, né? Logicamente que a gente também, não sei se vocês sabem, está competindo com o prêmio do atendimento empreendedor, né, do Sebrae, e logicamente que dentro do Espaço Empreendedor nós criamos lá dentro do nosso governo um dia do empreendedorismo, onde a gente leva pessoas da iniciativa privada para poder fortalecer essas pessoas, pessoas da parte da contabilidade, pessoas na área jurídica, pessoas na área de administração, e também tivemos agora uma parceria no ano passado, que é uma parceria com a AGRIO, que é uma agência de fomento que ajuda a dar um crédito com valores bem mais baixos do que os bancos convencionais. Então, esse espaço é um espaço que o empreendedor tem para poder tirar as dúvidas e para poder empreender, porque nós sabemos a dificuldade de ser um empreendedor dentro do nosso país, né, Hugo? Então, a gente está ali dentro desse espaço e onde a gente tem a satisfação de
poder receber essas pessoas, como eu acabei de falar com você, Hugo. A gente está até acompanhando algumas imagens agora do Espaço do Empreendedor, de alguns atendimentos sendo realizados, que é muito importante. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, que é muito importante mostrar para vocês, mostrar para o nosso público como é que funciona, como que é esse espaço, porque justamente é uma estrutura para o apoio desse empreendedor, não é mesmo, Samir? Eu quero dizer que esse espaço que as pessoas estão vendo aí na tela, ele foi totalmente repaginado em parceria com o Sebrae para ter melhor ali o acolhimento nessas pessoas e um atendimento mais humanizado. Porque, como eu falo para as pessoas da nossa secretaria, essas pessoas que buscam empreender, elas estão levando seus sonhos, suas economias para poder acontecer esse sonho deles. Então, cabe ao setor público, cabe à iniciativa privada fortalecer esses anseios e fazer que essa pessoa tenha êxito na parte de empreender. Esse que é o nosso trabalho diário ali, Hugo. E a gente pode destacar, né, Samir, que nesse ano de 2026, a procura por espaço do empreendedor está sendo muito grande, não é mesmo? Todo início do ano já tem uma demanda muito grande, uma demanda latente, mas nesse ano, comparado ao ano passado, nós tivemos um aumento de mais de 20%. Dentro desse número, acho que ultrapassamos ali a marca de 800 atendimentos no mês de janeiro. Logicamente que tem ali a parte que a pessoa busca ali de análise dos seus débitos, na emissão da DAS, no parcelamento. Então, existe uma série de trabalhos que a pessoa precisa muitas vezes ir ao espaço empreendedor, quando ela não consegue resolver de forma virtual, e dá uma melhor tranquilidade, tranquiliza a pessoa ali de ter um atendimento mais personalizado. Então, a gente trabalha dentro do horário de expediente, de segunda a sexta-feira, dentro dos horários convencionais, e ali a gente tem uma equipe muito prestativa para poder atender essas pessoas. A gente pode destacar que essa procura mostra que o trabalho realmente está sendo importante para essas pessoas, porque justamente, como eu já destaquei aqui mais uma vez, como você mesmo já falou, esse espaço está ali justamente para acolher essa pessoa, para ajudar, para dar o apoio para o empreendedor. E conforme você consegue perceber que esse número está aumentando, o número de atendimentos está aumentando, mostra que no boca a boca, que as pessoas estão falando mais sobre o espaço empreendedor, e isso está atingindo e auxiliando um número maior de empreendedores da cidade. Hugo, só para acrescentar também, nós tivemos aí, segundo os dados da Juscerja, que Petrópolis também bateu o recorde dos últimos 20 anos. A gente conseguiu ali abrir mais de 1.977, se eu não estou equivocado, alguma coisa próxima a isso, desses empresários que acreditam na cidade, são CNPJs. Esse ano também, segundo os dados do CAGED, nós tivemos o saldo positivo dentro da balança da empregabilidade de 598 empregos favoráveis, mas agora uma grande tendência de mercado que muitas vezes as empresas estão terceirizando a mão de obra. E a pessoa, para poder ser terceirizada dessa mão de obra, ela precisa emitir sua nota fiscal eletrônica, então ela precisa estar dentro do MEI. Mas uma coisa que é importante salientar, que muitas vezes o MEI ele consegue evoluir, Ele passa de MEI para ME, para um EPP, e quem sabe ali chegar a ser um empresário de grande sucesso dentro da nossa cidade e fora da nossa cidade também. Então, lembrando também que ano passado, para fortalecer o empreendedorismo local, nós criamos o prêmio de empreendedorismo Visconde de Mauá, onde todos os segmentos eles são agraciados por uma série de empresas e instituições que fazem essa avaliação, e o MEI também faz parte dessa avaliação, Hugo. Então, isso é importante para as pessoas que queiram participar dessa premiação, que logo, logo a gente já vai abrir as inscrições para o ano de 2026. São mais coisas, mais tópicos realmente para o apoio desses empreendedores, para o apoio desses empresários da nossa cidade, que são pessoas que movimentam de maneira importantíssima, de maneira fundamental a nossa economia e fazem a cidade realmente acontecer, a cidade se movimentar. Na realidade, como nós falamos, que a maior ação social é o emprego para essas pessoas, Então, hoje, essas pessoas que buscam espaço empreendedor, elas, além de serem formalizadas, elas geram emprego, geram renda e, particularmente, ali uma autoestima para a pessoa estar contribuindo dentro da parte
financeira dentro das suas casas e dos seus negócios, né, Hugo? Então, acho que isso que é importante e a gente tem que fortalecer cada vez mais esses segmentos na geração de emprego e geração de renda. Lembrando também, Hugo, que dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, além de toda a parte de tecnologia que passa pela gente, a luta, como você sabe, da vinda do supercomputador, que vai ser importantíssima para a nossa cidade, para fortalecer o que nós já temos aqui, que é o nosso LNCC, o nosso também supercomputador, que é o Santos Dumont. Nós temos toda a parte de agricultura, da parte do feirante, da parte do horto-mercado. Nós temos também, além do espaço empreendedor, toda a força para poder fortalecer as empresas que vêm na busca também do incentivo fiscal. Então, tem muita coisa que passa por dentro da nossa secretaria. Temos o balcão de empregos, que a pessoa pode cadastrar o seu currículo, buscar uma qualificação também. Então, nós estamos aqui para poder fortalecer, como eu falei para você, esses segmentos que são importantes e vitais para o crescimento e desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vale destacar que hoje mesmo, nessa edição, nós trouxemos o balcão de empregos da Prefeitura, que realmente é um serviço essencial, liga a população que está buscando emprego e aquelas pessoas, os empregadores que estão procurando realmente os trabalhadores. Então, é um serviço muito importante. E para a gente já poder ir finalizando, Samir, eu queria destacar um ponto que começou o programa de hoje. Comecei justamente com uma matéria da Evelyn Carvalhais falando sobre a reunião, o encontro que nós tivemos ontem, sobre a questão do supercomputador. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi. Eu só quero acrescentar que tudo dentro da economia está intrinsecamente interligado. Nós temos hoje o Conselho Municipal de Inovação, que é formado por várias entidades, junto com a Prefeitura, e a vinda desse supercomputador fortalece, além da gente ter sido instituído capital estadual da tecnologia, estamos buscando ali uma maior visibilidade para esse segmento, junto ao Serratec, várias outras instituições, porque isso fortalece esse segmento, que é uma das tendências da empregabilidade dentro da nossa cidade, que eu falo, o turismo e a tecnologia, teoricamente, são duas grandes vocações que a cidade tem, que a gente precisa fortalecer. E a vinda do PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele visa consolidar toda essa particularidade e vocação que a nossa cidade tem. E tenho certeza que aproveito aqui o seu programa para a gente poder pedir para que as pessoas possam assinar o abaixo-assinado, que a gente vai estar divulgando, para a gente tentar sensibilizar o setor político, porque todas as particularidades que são os requisitos do edital, a nossa cidade cumpre. Mas a gente precisa também fazer e solicitar esse apoio político para que a gente tenha êxito dentro dessa solicitação, desse pleito, que é justo da nossa cidade. A gente pode destacar a cidade, a gente até conversou sobre isso também, não é mesmo, Samir? Justamente a vinda desse computador seria muito positiva para o município de Petrópolis, influenciaria e incentivaria ainda mais o setor tecnológico da cidade, que, como você já disse, é uma grande vocação do nosso município, então a vinda só seria positiva. E a gente tem a estrutura, nós cumprimos os requisitos, que é um ponto essencial. Essa questão do PIBIA tem diversos requisitos e Petrópolis é um dos poucos municípios, se não dizer o único município, que consegue atender todas essas especificidades. Então seria muito importante e seria justo, nós podemos dizer assim, que o município, que já tem todos esses pontos, recebesse esse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Outra coisa que é importantíssima, que a gente está trabalhando dentro da nossa secretaria, com apoio também do nosso prefeito Ingo Rames, é transformar Petrópolis na capital estadual universitária. Hoje a cidade ela tem praticamente 13 instituições de ensino e pesquisa, a gente tem mais de 11 mil alunos, além dos alunos EAD de ensino superior à distância, e a gente está trabalhando muito sério, muito articulado com as nossas instituições locais, porque a vinda dessas grandes empresas e a coisa mais importante é o capital humano que nós temos, que nós formamos, e uma das nossas maiores preocupações é reter talentos na nossa cidade para ela crescer de uma forma sustentável, né? E acredito que seja isso que é uma das maiores conquistas que a gente possa deixar aqui, que é segurar as gerações futuras, os nossos filhos, dentro da nossa própria cidade. E para a gente poder finalizar mesmo, queria destacar justamente essa questão das nomeações da cidade, esses títulos que a cidade ganha,
são muito importantes. Não é apenas um título, não é apenas um nome, é realmente um reconhecimento, é claro, das características, mas que nesse momento político, nesse momento, por exemplo, da tentativa da chegada do PIBIA para o município de Petrópolis, é muito importante que a cidade tenha esse reconhecimento, seja no caso do PIBIA, na questão da capital tecnológica, seja como cidade universitária, são títulos que são de extrema importância, não é mesmo? É isso aí, eu acredito que, como todos nós falamos, eu que tenho um contato direto com toda a parte empresarial, sendo ela da indústria, comércio, serviço, entidades, instituições, a cidade ela é muito resiliente, nós já passamos por muitas dificuldades, mas a gente tem que seguir em frente e conseguir esses títulos e mantê-los, né? Conquistar é difícil, mas manter também é muito difícil. Então, a gente precisa do apoio, da integração e ter unido ali o setor produtivo junto com a parte do governo local, dando suporte e condições para que a cidade possa crescer e crescer de uma forma sustentável, onde a gente possa ali estar sempre entregando cada vez mais para a nossa população, Hugo. Então, esse é o trabalho que a prefeitura tem trabalhado bastante para a gente poder colocar isso. Perfeito, Samir. Vou agradecer muito sua presença mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate. É sempre um prazer te receber. Igualmente, qualquer coisa estamos à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atender a todos que nos procuram. Perfeito, gente. E agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.